Ilha, viu? E dessa vez, ó, é literalmente. Tivemos ontem aí um atentado terrorista na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal. E tudo indica que o atentado também seria contra o Palácio do Planalto. Porém, o terrorista, que agora se sabe que é um bolsonarista, que foi candidato a vereador pelo PL do Bolsonaro, ele acabou falecendo. O terrorista já tem o nome dele confirmado, ele é conhecido nas redes sociais como Tio França. Inclusive, esse foi o nome aí que ele usou nas urnas quando foi candidato pelo partido do Bolsonaro. Vou mostrar aqui a foto dele. Ó, PL 222222. Este aqui é o terrorista que tentou explodir o Supremo Tribunal Federal ontem. Quem não está sabendo, ontem à noite, quando era o horário de fim de expediente, ou seja, estavam saindo os ministros do STF, estavam saindo todos os funcionários na frente do STF, ele passou por um ponto de ônibus lotado e, segundo testemunhas, ele fez um joinha para todo mundo, que todo mundo estranhou, né? Passa alguém pelo ponto de ônibus fazendo joinha. Ele tinha uma sacola, da sacola dele, ele tirou explosivos e passou a atacar bombas na estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Não se sabe ainda se ele tinha mais bombas na sacola ou não. O que acontece é o seguinte: uma das bombas ricocheteou, ou seja, bateu na estátua e voltou, e explodiu nele. Como ele tinha outros artefatos na sacola, tudo indica que tudo aí caiu, tudo explodiu bem na mão dele. Eu vou falar, eu vou te mostrar aqui como ficou o Supremo Tribunal Federal e o que aconteceu. Ó, tem a imagem aqui, essa é a estátua que ele estava querendo destruir. E tem aí sinais aí nas redes sociais que a Polícia Federal descobriu de que ele queria entrar no Supremo Tribunal Federal. Então tá aqui a estátua, livre, leve, solta, intacta, e ele aqui caído. Ou seja, o cara conseguiu perder uma batalha contra uma estátua. Eu lembro quando eu era criança, assistia o Chapolin Colorado lutar com uma muba inanimada e ele conseguia perder. Esse aí conseguiu perder de uma estátua. Esse é o nível aí dos bolsonaristas. A Polícia Federal sabe aí, muitos jornalistas já fizeram a investigação, foram nas redes sociais, e a Polícia Federal já foi alertada que ele segue nas redes sociais Jair Bolsonaro, segue até uma página chamada Gabinete do Ódio do Bolsonaro. E são páginas aí e outras páginas bolsonaristas que incentivam os seus seguidores a ter ódio contra as instituições. Lembremos, quem mais incentivou aí as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal foi Jair Bolsonaro. Lembremos, inclusive, que em 2020, quando tivemos os famosos atos antidemocráticos, que ensejou aí uma investigação da Polícia Federal, eles jogaram aí até fogos de artifício na frente do Supremo Tribunal Federal, tentando quebrar os vidros. Depois acabou sendo todo mundo preso. Naquela época, o chamado aí tio França não estava naquele bando. Porém, os bolsonaristas continuaram incentivando os ataques. Tivemos aí o dia 8 de janeiro do ano passado para provar isso, onde mais de 1.500 terroristas destruíram tudo lá e tentaram até colocar fogo nos prédios dos três poderes. Não conseguiram, porque alguns deles estavam colocando água no carpete dos salões do STF e da Câmara dos Deputados, para que quando a polícia chegasse com bombas de efeito moral, a água faz com que caia o gás mais rápido. E aí o que acontece? Eles não conseguiam tocar fogo exatamente por causa disso. Além de serem prédios projetados aí para não pegar fogo. O Oscar Niemeyer fez de uma maneira que é muito difícil pegar fogo. Olha, é o segundo ataque terrorista no Supremo Tribunal Federal no intervalo de menos de um mês. Faz aí 25 dias teve um incêndio no STF novamente. Na época eu falei, olha, a Polícia Federal está tratando isso como atentado, porque é muito difícil pegar fogo. Não é que, nossa, pegou fogo numa área como se fosse a cozinha, que é um lugar ali que tem fogo. Não, pegou fogo num gabinete. Aí alguém pode falar, pô, pode ter sido um curto-circuito? Pode, mas nunca aconteceu. E, de novo, é um prédio feito para não pegar fogo. Se uma coisa pegar fogo, não se alastra. E lá estava se alastrando um pouco, teve corre-corre na época, muita gente saindo, e a polícia teve aí 30 dias, tá tendo, né? Ainda não acabou o prazo para investigar. Justo quando tá acabando aquela investigação, chega outro bolsonarista. Ele explodiu um carro, que é o carro dele, o carro tá no nome dele, na Câmara dos Deputados. Eu vou te mostrar aqui o vídeo do carro explodido. Então tá aqui. Eu tirei o som, porque se tiver som de explosão, o YouTube simplesmente não deixa eu colocar o vídeo aqui, ele não deixa eu mostrar. Então tá aqui o carro estourando aqui. É muita explosão, porque ele colocou muitos fogos de artifício. Exatamente, ó, você pode ver aqui os prédios, Praça dos Três Poderes e tudo mais. E aí é exatamente o modus operandi que eles fizeram um pouco antes, que era o modus operandi de explodir fogos de artifício. Este
senhor bolsonarista, ele também, Francisco Vanderlei Luiz é o nome dele, conhecido aí como Tio França, ele visitou o Supremo Tribunal Federal em agosto. E aí ele tirou foto aqui no plenário. Ele aqui, ó. Você vê, deixa bolsonarista entrar. Se tivesse prendido o chefão da quadrilha, eles não estavam empoderados aí, fazendo atentados no Brasil inteiro. Na época que ele visitou o STF, ele escreveu nas redes sociais: deixaram a raposa entrar no galinheiro. Aí depois ele falou, ele colocou um versículo da Bíblia: ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Provérbios 16, 18. A soberba procede à queda. Precede, né? Não conheço esse provérbio aí, acho que ele inventou e colocou lá. Pois, bem, enfim, ele aí disse que, ó, tá vendo, eles não sabem o nosso tamanho, ou é burrice, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Então ele já tinha entrado no STF para fazer ali um reconhecimento, e aí depois ele passou lá para, primeiro, explodir um carro em frente à Câmara dos Deputados, e depois ele ir para frente do STF e tentar explodir. Ele explodiu primeiro a estátua, depois entrar no prédio do STF com as bombas. Porém, estátua 1, bolsonaristas 0. Parabéns para craque do jogo, é a estátua do Supremo Tribunal Federal, que evitou que o pior acontecesse. Olha, logo que saiu aí, começaram a sair notícias e vídeos, eu vi e falei, pô, peraí, o cara tentou atirar bomba na estátua, aí depois explodiu, e aí começou, várias testemunhas começaram a falar, olha, parece que uma das bombas explodiu nele, e aí ele acabou morrendo por causa disso, né? Aí depois falou que uma das bombas provavelmente ricocheteou, ele jogou na estátua, bateu na estátua, voltou para ele. Ai, ai, ai. É cada uma desses bolsonaristas. Outra coisa que aconteceu foi que logo depois a polícia fechou a Praça dos Três Poderes e começaram a bater drones que estavam ali. Eles falaram, pô, será que teve algum ataque com drones também? Uma tentativa. A polícia não confirmou que tipo de drones que foram abatidos, mas vários jornalistas que estavam ali na região confirmaram que drones estavam sendo abatidos, ou seja, tem um ataque também com drones no STF. Eu até coloquei nas minhas redes sociais que é uma coisa não é nova, não é antiga, dos bolsonaristas de dizerem que, olha, vamos atacar o STF com drones. Eu mostrei aqui um post de um bolsonarista dizendo o seguinte, ó, não precisa tanto para destruir Brasília. Ó. Opa, saiu o post, sumiu o post do nada. Ele deve ter apagado, não apagou não. Não precisa tanto para destruir Brasília. Ele coloca aqui, ó, um drone kamikaze e tal custa uns 10 mil, 50 milhões você faz chover 5 mil drones lá na STF, ou seja, os caras estão falando aí, já teve a bolsonarista falando que se ganhasse a loteria, e aí explodiu o STF com drones, então você vê que é bom começar a fazer um tipo de segurança ali contra esse tipo de coisa, não só no STF, mas também no Palácio do Alvorada e do Planalto, que é onde está o Lula, porque os bolsonaristas já estão com essa ideia. Então ontem estavam aí abatendo drones no STF, e aí o cara postava esse tipo de conteúdo nas redes sociais, ó, nos tiraram tanto que nos tiraram o medo. Aí você fala, pô, quem é que incentivava esse tipo de discurso desde sempre? Desde antes até de ser presidente, falava que tinha que matar todo mundo em Brasília, matar uns 30 mil. Tinha que ter guerra civil no Brasil. Aí quando foi presidente, começava a atentar contra os três poderes, teve o ato dos tiveram atos antidemocráticos no governo dele, e aí, quando a Polícia Federal fez operação de busca e apreensão exatamente contra os terroristas que estavam ali acampando na frente do STF, eu lembro muito bem, como se fosse ontem, viu? As pessoas esquecem. Uma tal de Sarah Winter, que agora ela fugiu para os Estados Unidos, fugiu, casou com um cara para ganhar green card para que ela não seja deportada mais. Porque o processo ainda não começou, né? A investigação continua dos atos antidemocráticos, né, que virou milícias digitais, e das fake news. E aí, ela acampava ali, era o acampamento dos 300, eu apelidei de acampamento do gado 300, que na verdade eu contei, uma vez eu fiz um vídeo aqui em 2020 contando, e tinham 26 pessoas, tá? Mais ela, então ela era mais 25 pessoas. E aí essas 26 pessoas se autodenominavam 300. Aí a imprensa foi lá, a imprensa sempre normalizando todo tipo de loucura que faz o bolsonarismo, e ela falou que tinha armas lá. Aí o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio, que era um dos que ajudavam lá, na casa de várias pessoas bolsonaristas que ajudavam lá. O Bolsonaro chegou na frente de todo mundo, muita gente se esquece, eu lembro como se fosse ontem, tá? Minha memória é boa. Ele chegou na frente de todo mundo, de toda a imprensa, e falou: acabou, porra! E disse que não ia mais permitir que o STF fizesse isso contra seus apoiadores. Ou seja,
Quem estava ali incentivando, inclusive falando que não ia mais permitir que a Polícia Federal investigasse, incentivando o pessoal que estava acampado, dizendo que ia acabar com os ministros do STF, ia fechar o Congresso Nacional e o STF, era Jair Bolsonaro. Depois depois da derrota do Trump, ele começou com a mesma estratégia de falar que a urna era fraudada, para já começar ali um caminho para quando ele perdesse a eleição, caso perdesse, ele pudesse contestar o resultado e tentar dar um golpe. E começou a atacar as urnas e atacar o Supremo Tribunal Federal. Um dos seus fiéis escudeiros foi preso por ameaçar os ministros do Supremo, que é o Daniel Silveira, que está preso até hoje. Aí você vê, esse pessoal está sendo incentivado pelo Bolsonaro a matar ministros do Supremo, a fechar o STF, a explodir tudo, faz tempo. Depois, lembremos, na véspera de Natal de 2022, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília, coisa que até hoje eu fico assim, como o Supremo Tribunal Federal foi falho, como os ministros do Supremo Tribunal Federal foram incompetentes. Os 3 terroristas que tentaram explodir o aeroporto de Brasília, eles explodiram um caminhão com 40 mil litros de querosene. Querosene é muito mais inflamável que querosene de aviação. É muito mais inflamável que gasolina, que qualquer outra coisa. Aquilo ia matar centenas de pessoas. Eles pegaram 7 anos de prisão apenas. Por que 7 anos, Thiago? Porque eles não foram enquadrados como terroristas. Não foram. Eles foram enquadrados apenas como tentativa ali de explosão, uma coisinha ou outra, e aí pegaram só 7 anos. Quer dizer, esses caras, 7 anos, alguns são réus primários. Esses caras estarão livres, leves e soltos em 2026. Para quando o Lula ganhar a eleição de novo, esperemos que o Lula ganhe, né? O Lula ganha a eleição de novo, em 2027 eles podem tentar aí um novo atentado. Ficou impune. Um deles, um cara que ganhava 4 mil reais por mês, tinha 160 mil reais em armamentos e ninguém investigou. Ninguém foi ver de onde esse cara tinha esses armamentos. Nada, ficou por isso mesmo. O chefão da quadrilha continua livre, leve e solto, e aí a Folha publica um artigo com o nome dele falando: temos que aceitar a democracia. Dando lição de moral na esquerda. Quer dizer, o cara que contestou as urnas, que tentou dar golpe de Estado 2 vezes, comprovado, está escrevendo no maior jornal do país, que é a Folha de São Paulo, sobre democracia, dando lição de moral nos opositores dele. E a Folha normalizou completamente. O pior é a gente acreditando que o Bolsonaro conseguiria escrever um artigo de 10 parágrafos. Esse é o pior, né? A pior de todas. É óbvio que não foi ele que escreveu. Eu lembro quando o Felipe Neto escreveu o livro dele, e aí os bolsonaristas começaram a atacá-lo dizendo que ele usou um ghostwriter, que é quando a pessoa escreve um livro no seu nome, mas na verdade uma outra pessoa quem escreveu o livro. Você só assina e fica com o lucro. O Felipe Neto, que lê trocentos livros por ano, tem clube do livro e tudo mais, os bolsonaristas acusaram que ele não conseguiria escrever. Mas acreditam que o Bolsonaro escreveu um artigo. Tá bom, se o Bolsonaro escreveu aquele artigo, eu sou uma geladeira. Pois bem, aí a única boa notícia aí da noite é que temos um bolsonarista a menos. Vou falar aqui, ó. Se for para fazer do jeito que esse rapaz fez, não feriu ninguém. Não feriu ninguém, ninguém saiu ferido. Não feriu ninguém. Teve um estrondo, um som ali e tal, mas se todos os bolsonaristas aí resolverem se explodir, tem meu apoio, tá? Sem ferir ninguém, sem destruir nada, ele não conseguiu destruir nada, só o próprio carro. Olha, é o nível de incompetência bolsonarista. O cara explodiu, ele achou que ele explodiu vários carros. Porque o plano desse pessoal, eu já vi em grupos bolsonaristas, é o quê? Eles acham que explodindo um carro, o tanque de gasolina do carro vai explodir, vai causar uma mega explosão, e isso vai explodir os carros ao lado, porque tem gasolina no tanque dos carros ao lado. Esse pessoal tá jogando muito joguinho de videogame, então um jogo lá, o GTA, que se você explodir um carro, todos ao lado explodem, de repente explodem 100 carros, se tiver muitos carros por perto. Só que na vida real não é assim, o tanque de gasolina é bem protegido. Então ele achou que explodiu o carro dele e que os outros aí ao lado iam todos pá, 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 e nada. Enquanto o carro dele explodiu, eles deviam escutar à distância os fogos de artifício, achando, nossa, tô fazendo acontecendo, vou jogar as bombas. Jogou ali na estátua, a estátua foi mais esperta que ele, revidou. E aí aconteceu isso aí, ó. Se todos os bolsonaristas aí quiserem fazer isso, pô, não incomodou ninguém, não destruiu absolutamente nada, só assim mesmo.
tem meu apoio amplo e irrestrito, tá? Agora,